Então, uma boa noite a todos, né? Com muita alegria que aqui estamos, né, para mais uma reunião nossa de segunda-feira. E vou fazer a prece para a gente iniciar a nossa conversa da noite de hoje. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando aos nossos amigos espirituais presentes que possam nos abençoar, trazendo-nos a paz que a gente tanto busca e que muitas vezes não a encontramos nas questões do mundo, mas a encontramos nas coisas mais simples da vida, como, por exemplo, estarmos aqui. E estas vibrações sejam endereçadas a todos os que estão na face da terra, necessitados de amparo, de socorro e de acolhimento. Que Jesus nos guarde, hoje e sempre. Graças a Deus. Não, ficou clarinho? Então vamos lá, né, gente? O nosso tema de hoje é o Cristo Consolador, na verdade é o Vem e Segue-me. É a continuidade, né, da palestra que tio Eugênio deu na semana passada. E claro, né, que me preocupou bastante dar continuidade à palestra de tio Eugênio, né? Por quê? Porque ele tem muito conhecimento, principalmente acerca das escrituras, né? Dos testamentos, o que eu não tenho. Mas sou uma estudiosa da doutrina espírita. Então, a minha proposta aqui é a gente trazer uma reflexão mesmo, né? Sobre as questões que nos cercam dentro de Jesus, da vida dele, do Consolador prometido, e da doutrina espírita. E vamos falar um pouco do tema mesmo, que são as lições que estão no capítulo 6, né, do Advento do Espírito de Verdade. Então, vamos lá. Então, quando a gente assistiu a palestra de Eugênio na semana passada, a gente teve uma noção do preparo, né, que a Terra teve para receber Jesus, né, para receber o Espírito mais puro que aqui esteve. E como bem lembrado, né, a categoria de Jesus é uma categoria de espíritos puros, que é o que nós todos vamos almejar, né, essa caminhada. E quando a gente vê todo o preparo, todo o cuidado, né, que foi feito para que Jesus viesse e tivesse ali aqueles espíritos para auxiliar na tarefa, né, a gente vê que a vida dele, né, é algo muito maior do que às vezes a gente pensa ou que a gente possa vislumbrar, né? A vida de Jesus, ela traz a própria mensagem divina, né, no mundo mesmo. Por quê? Porque é muito mais do que dignidade, né, que Jesus nos trouxe, muito mais do que respeito ao próximo. Ele vivenciou a pureza disso tudo, né? Então, na verdade, ele foi, né, a mensagem divina no mundo e continua sendo até hoje. Pode passar. E quando a gente fala assim de Jesus, o Criador, né, Deus, nosso Pai, ele poderia ter mandado, né, uma mensagem, uma voz, uma carta, ele podia ter mandado várias questões. Mas o que Deus diz? Não, eu vou enviar o próprio Cristo. Ele que vai à Terra, né? Para quê? Para mostrar o caminho que devemos seguir, para que ele seja mesmo, né, essa mensagem do Evangelho vivo, né? Porque a gente não tinha noção, né, ainda, antes da vinda de Jesus, o nosso real valor aqui na Terra, né? Como a gente viu que mesmo depois da sua vinda, depois de tanto tempo, muitos valores, né,
ainda estão invertidos, mas foram invertidos em nome dele. Imagina antes da sua vinda, né? Mas o que é que Deus falou? Não, eu vou mandar o próprio Cristo, né? A própria mensagem. E foi, pode passar, que a gente vê e percebe, né, na vida do Cristo aqui na Terra, que a vida dele foi algo peculiar, né? Diferente de tudo que já se viu até hoje, né? A gente consegue perceber os seus emissários, aqueles que seguem seus caminhos, mas a forma como Jesus viveu a sua vida na Terra foi algo extraordinário, né? E espetacular, né? E todos os atos da vida de Jesus, eles foram altamente planejados, né? Cada atitude, cada palavra, para que aquilo ali fosse uma questão imortal na vida do ser humano. Então, todos nós que aqui estivéssemos na Terra para evoluir, tivéssemos Jesus como um ser imortal, não só de cunho espiritual, mas a sua vida, a sua referência, as suas lições que ele realmente viveu, né? E aí a gente fala que então Jesus foi isso tudo, é isso tudo para nós. E a doutrina espírita nos dá Jesus como nosso modelo e guia, né? Por que modelo? Né? O que é modelo? Alguém aqui é costureira? A gente sabe que uma costureira, né? Ela pega, cadê da luz, querida? Na sua época, né? De costureira, de lindíssimas peças, você tinha um modelo a seguir para que você fizesse idêntico, não é mesmo? Todas as peças. Então, quando a gente fala que Jesus é modelo, porque é a ele que a gente deve copiar, né? Eu não tenho que copiar meu vizinho, eu não tenho que copiar o pastor, eu não tenho que copiar a Marina, nem Guilherme, eu tenho que copiar Jesus, porque ele é o meu modelo. É ele que eu tenho que seguir. E aí, por quê? Porque Jesus é a nossa idealização, né? É o que nós vamos chegar a ser, a idealização do ser humano. Só que ele veio sem quaisquer desvios, imperfeições, dificuldades, onde para nós são grandes pedras, né? Falar de família, então, é um grande problema. E ele teve todos esses problemas. Mas ele não tinha os vícios, as imperfeições, as dificuldades que a gente tinha, né? E que muitas vezes nós estamos aí acumulando durante séculos e séculos. Então, Jesus como modelo, né, é o ideal que o nosso Criador colocou, é o que eu espero de vocês, né? Deus espera de nós que que todos nós sejamos Cristos. Por quê? Porque nós trazemos o DNA divino em nós, né? Deus está em nós. Por quê? Porque somos criados por Ele. Então, fomos feitos à sua imagem e à semelhança. Então, quando a gente percebe Jesus, muitas vezes a gente não consegue compreender Jesus na sua grandeza, né? Na grandeza espiritual que Jesus é. E aí, Deus, né, fala assim, ó, ele é o que eu espero de vocês, né? É a expectativa que eu, enquanto pai, espero que todos vocês cheguem à perfeição, né? Então, com certeza, mostrando que é possível a gente chegar nesse patamar evolutivo. Por quê? Porque Jesus é a concretização desse modelo ideal que o nosso Criador espera de nós. E aí, o que ele fez? Deus enviou o seu modelo. É ele que temos que seguir. E aí, por quê? Porque é a ele que nós devemos buscar enquanto futuro, né?
eu tenho que chegar a ser como? Chegar a ser como Jesus. E aí, Jesus mesmo fala, né? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando a gente pensa, não, mas chegar a ser Jesus ainda vai demorar muito, mas ele mesmo disse, você pode fazer o que eu faço, né? E muito mais. Ele não limitou, determinou. É o que vocês devem objetivar, é o nosso futuro concretizado, né? E além disso, Jesus, além de ser modelo, ele também é o guia, né? O que é o guia, né? A gente vai para um lugar, para uma cidade que a gente não conhece, muitas vezes, né, principalmente, né, a gente vê pessoas que já foram para fora do Brasil, elas sempre procuram um guia, né? Que é o quê? Uma pessoa que já tem conhecimento daquele caminho, mas que tem conhecimento do caminho, mas caminha com segurança, né? Então, Jesus, para nós, além dele ser o modelo, ele é a nossa referência, né? É o parâmetro, né? É aquele que Deus nos encaminhou para que pudesse nos conduzir, né? Nos guiar, para que a gente desenvolva em nós os nossos verdadeiros potenciais. Porque quando a gente está encarnado, a gente esquece das nossas potencialidades. Quando a gente entra na vida física, é como se a gente começasse a viver a vida onde coisas tão pequenas se tornassem coisas tão grandiosas, não é? Porque uma pessoa passou e não te cumprimentou. Porque você mandou uma mensagem no grupo da família e deu problema. Então, hoje em dia, se a gente observar, os problemas que nós temos são tão insignificantes e que a gente busca, mas na hora que a gente olha assim, qual que é o meu potencial divino, né? Será que eu realmente tenho buscado com que Jesus seja o meu guia na minha vida? Né? Desde a hora que eu levanto, que eu estou vivendo, eu realmente estou buscando? Ou eu tenho me afastado, né, de Jesus? Então, ele ainda, né, numa das suas... Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, ou seja, para que a gente chegue ao nosso Pai, ao nosso Criador, é só por Jesus. Né? E ele já falou, então venha por mim, façamos moradas em Deus, né? Junto com ele. E é esse processo que a gente tem que ver que de Jesus ser modelo e guia é o que nos aprimora. Porque ele já deu o caminho, ele já nos deu a direção, né? E aí, olhando para Jesus, eu acho que a gente se enche mesmo de esperança, né? De consolações. Por quê? Porque hoje a gente já não está tão primitivo como antigamente. Quando nós já nos compadecemos com questões que até pouco tempo eram consideradas, eram normalizadas, mas que hoje, na nossa atual momento, são crimes, né? Porque uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes as pessoas falam, mas agora tudo é racismo. Tudo é racismo mesmo. Nossa, mas agora todo mundo é autista. E aí a gente vem com essa desculpinha nossa para poder esconder as nossas dificuldades, né? Então, quando eu falo assim, nossa, tudo é racismo, porque causa dor no outro, causa sofrimento no outro, né? Então, quando a gente olha para Jesus, a gente fala assim, não, eu tô cheio de esperança, porque em que pese, em alguns momentos a gente vê que a Terra parece que não está caminhando, a gente percebe que está, que muitas coisas hoje nós já não estamos tolerando mais, que injustiças a gente já não aceita, né? Que incomoda um animal maltratado na rua, que incomoda a forma como o outro às vezes trata as pessoas que estão ao nosso redor e tantas coisas que a gente vê hoje, principalmente com a facilidade
da internet, que tudo chega muito rápido para a gente, né? Então, o que depois da crucificação de Jesus, né? Através quando ele aparece, né? O seu espírito aparece, a gente vê que a vida dele não se extinguiu na crucificação. Pelo contrário, o evangelho prossegue, né? E prossegue como? Porque a vida de Jesus é o roteiro das nossas almas, né? E aí ela começa, né? Como o tio Eugênio falou um pouco da sua preparação, mas não tem como a gente adentrar nos feitos de Jesus aqui, mas a vida de Jesus começa, né? Humilde, simples, né? Vive momentos de muita beleza, né? Que ele sempre junto dos seus discípulos, das pessoas que buscavam por ele, né? De muito amor, de muita doação, né? E tudo de Jesus foi muito, né? Transbordando, porque era o que nos faltava, né? Quando a gente olha para Jesus, ele tinha abundância, o que nos faltava e o que nos falta, né? Então, uma vida que atravessa a cruz, que passa pelo sofrimento, né? Da sua mãe, daqueles que o amavam, daqueles que o seguiam, passa pela dor, mas que termina com a notícia da imortalidade, né? Com a superação de todas as dores e de todas as dificuldades. Então, sem sombra de dúvida, para nós, a vida de Jesus é um roteiro das almas, é o que a gente deve buscar na nossa vida, né? E aí, o que Jesus, no meio do seu caminho, sabendo, antevendo aí que a nossa caminhada, não, que pena, está claro, que a nossa caminhada seria ainda, né, um passo para frente, 2 para trás, ele vai e diz, né, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, Jesus, pode passar. O que ele fez? Ele nos prometeu, né, no Monte das Oliveiras, prestes a ser preso e crucificado, ele nos promete: olha, eu vou, mas eu vou mandar um consolador prometido. Então, fiquem calmos. Nem tudo está perdido, né? E aí, o que ele nos traz, né? Ele nos traz essa informação que esse consolador prometido por ele viria no futuro e traria essa relação da doutrina cristã para nós novamente, né? E que ia relembrar tudo que ele fez, tudo que ele tinha dito. Por quê? Porque nós sabemos que depois da crucificação do Cristo, e aí, né, a divulgação através dos seus discípulos e tudo, vários momentos, como a gente ainda vê hoje, o cristianismo ele né, deturpado, a palavra é essa, ele é deturpado pelas convenções políticas, pelos interesses das classes, né, dos grandes, dos poderosos, e ele já sabia que isso iria acontecer, né? Jesus já sabia, ele já imaginava o que iria acontecer. Então ele falou: eu vou mandar um consolador. Por quê? Porque o cristianismo primitivo, quando a gente fala cristianismo primitivo, é o cristianismo vivenciado por Jesus, ele precisa de ser lembrado. E é o que muitas vezes a gente se refere à doutrina espírita como cristianismo redivivo. Não é mesmo, Marci? Por quê? É lembrado, é vivo de novo, mas sem as convenções políticas, sem as convenções sociais, sem os interesses egoísticos, né? Tanto é, né, que se a gente for verificar, a própria doutrina espírita
ela existe porque ela é dos espíritos, né? Ninguém tem sobre ela nenhuma autonomia, né? Ninguém tem uma liderança, a doutrina espírita não tem lideranças, né? A própria autonomia, a própria liderança da doutrina espírita é Jesus, né? Então, nós não temos representantes, nós não temos líderes, nós temos a doutrina representada pelo Cristo. E pronto, né? Então, justamente para que essas práticas estranhas, né, que a gente viu durante muitos séculos, não tornassem aí, né? Não viessem ou não se mantivessem. Então, o Consolador prometido viria para isso, né? Ou seja, adotar as práticas cristãs que por muito e muito tempo foram esquecidas, né? E aí, a gente parte, falou de Consolador prometido, a gente, todos nós aqui, né, acredito, se não, o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. É pretensão nossa? Não, porque foram os espíritos que nos disseram, né? Os espíritos que deram essa informação para Kardec, afirmando que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Cristo, e nós vamos ver o porquê ainda lá na frente. E aí a gente vê o cuidado, né, da espiritualidade superior para alicerçar a doutrina espírita, para codificar. Especificamente, nesse capítulo, o Advento do Espírito de Verdade, que é no capítulo 6 do Cristo Consolador, nós vamos encontrar 4 mensagens, é o dever de casa de todo mundo. Lê essas 4 mensagens. E essas 4 mensagens, elas são assinadas pelo Espírito de Verdade, né? Chama Advento do Espírito de Verdade. E aí a gente tem que entender, né? Porque nada no Evangelho é em vão. A quem usa a palavra em vão somos nós. Mas nada no Evangelho é em vão. Então, primeiro, o que é o advento? Né? Advento é o aparecimento, é a chegada. Aquilo que começa e se institui. É o que se institui para dar formação. E aquilo que chega para formar, para educar e para instituir. Então, dentro do Consolador prometido, nós vamos ter uma parte que vai nos orientar, além de todas, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o evangelho que estuda, né, as questões morais de Jesus. Então, né, Kardec, sobre orientação dos espíritos, pegaram alguns trechos, né, de algumas passagens do Cristo para estudá-las sobre o aspecto moral e filosófico. Então, quando a gente vê que nós vamos ter aí um advento do Espírito de Verdade, ou seja, aquilo, né, uma coisa que vai ser instituída para nos dar orientação e para nos educar, a gente fala assim, vamos ver o que vai vir, né? E aí, pode passar. Eu estava falando isso. Quando nós olhamos para as lições desse capítulo, nós vamos ver que elas todas são faladas em primeira pessoa. Eu vos digo, eu vos falo, Então, quando a gente lê, né, a gente fala assim, se você lê o evangelho todo, não tem, né? É sempre os espíritos se referindo a Jesus. Mas, lições, nós vamos ver que as citações são sempre em primeira pessoa. E aí, quem então que vai chegar para nos orientar? O Espírito de Verdade. Então, quem que é esse Espírito de Verdade? E aí, eu vou precisar de ler aqui uma parte muito interessante, que é a questão de quando Kardec estava se preparando aí para a codificação, né? Já estava aqui. Já estava montando mesmo, né, as questões referentes
a doutrina espírita, né, dando seguimento ao que ele foi preparado, na verdade foi isso. E aí permitam-me que eu acho muito interessante, eu gostaria de fazer a leitura de um trecho aqui. Então, no livro Obras Póstumas, Allan Kardec vai contar como foi o seu primeiro encontro com aquele espírito, que era um espírito familiar para ele, né? E aí ele fez uma observação, que nessa época ainda não se fazia distinção de nenhuma das categorias de espíritos simpáticos, né? Que a gente hoje tem, né? Espíritos simpáticos, espíritos OBTs, aquele, né? Não tinha. Então, toda vez que ele tinha contato com os espíritos, ele denominava como espírito familiar. E aí, no dia 25 de março de 1856, através da médium, a senhorita Boudin, Kardec agradeceu a presença de um espírito familiar. E ele, educadamente, perguntou para aquele espírito: consentirás em dizer-me quem és? Aí o espírito responde: para ti chamar-me-ei a verdade. Todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à sua disposição. Então, o Espírito fala com Kardec: eu me chamo a verdade, estarei para você que durante um mês, por 1/4 de hora, por 15 minutos. E o diálogo continua, como era da personalidade de Kardec, que ele não se acostumava com respostas, né, pequenas. E aí ele volta a indagar. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? E aí o Espírito: talvez, pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará. Então, falou, pode ser que seja verdade, mas eu estou aqui para te orientar e para te guiar. E aí Kardec volta a questionar aquele espírito: terás animado algum personagem conhecido na Terra? E ele: já te disse que para ti sou a verdade. Isso para ti quero dizer discrição. Nada mais saberá a respeito. Então, falou assim, ó, não pergunta mais não, Kardec, vamos trabalhar, né? E aí, Kardec não perguntou mais não, foi trabalhar com o espírito de verdade, né? Só eu não quis falar, mas ele era Jesus. Aí Jael já contou o final da história, né? O mocinho morre no final, né? Jael contou. E aí, vamos esquecer o spoiler e vamos continuar. Disseste que será para mim um guia. A Kardec, numa outra oportunidade, perguntou para ele: que me ajudará e me protegerá. Compreendo esta proteção e o seu objetivo dentro de certas ordens de coisa. Mas poderíamos dizer se essa proteção também alcança as coisas materiais desta vida? Eu acho o máximo, gente, porque Kardec está preocupado também que tinha que sobreviver, né? Eu não podia ficar só. Eu achei ótimo, assim. Aí, o Espírito de Verdade falou com ele que nesse mundo a vida material é muito de ter-te em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Olha que lindo, gente. Né? Que grandeza. E aí ele fala: a proteção desse espírito cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e dos espíritos que agiam sobre suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos na malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. E aí, olha para você ver, para a gente ver, né?
Pode passar. Então, quem que... Você estava guardando o segredo e eu quebrei, né? Já. E aí, mas por que eu quis trazer isso para a gente? Para a gente refletir a grandeza de Jesus e a grandeza da doutrina espírita, que ela foi assessorada por Jesus. Porque Jesus era o Espírito de verdade, né? Contido ali no Evangelho. Então, quem que direcionou, quem que organizou, quem que mostrou o caminho para que o Consolador prometido viesse pelos Espíritos foi o próprio Cristo. Né? Foi o próprio Cristo. E nós achamos também, né, que no livro dos Médiuns, no capítulo 31, tem uma mensagem muito parecida com a mensagem do Evangelho, que seria interessante também fazer uma alusão, que também é em primeira pessoa, mas ela foi assinada por Jesus de Nazaré. E eu vou ler um trecho dela para a gente ver e depois a gente lê o Evangelho, para a gente ver que é em primeira pessoa. Sou eu que venho, o teu Salvador e o teu juiz. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouvi-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus poderoso, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a divina doutrina como um cefeiro. Liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. E aí, né, eu fico muito emocionada. Por quê? Porque a doutrina espírita, gente, ela para nós, ela reconfigurou várias questões da nossa vida, principalmente espaço e tempo, né? Então a gente tinha, né, uma eternidade pela frente que nos enchia de medo, de temor, né? Tinha um tempo para trás que, na verdade, se a gente errou, se a gente não fez, nós só soubemos que a gente podia começar um novo fim depois de Chico, né? Porque até então, né, era assim, o tempo que perdeu, o futuro era uma incógnita, e aí nós não tínhamos um rumo, né? Não tinha uma direção, não tinha um caminho. E aí a gente fala assim, iludia-se, né? Eu achei, na hora que eu tô pensando, eu quero colocar isso, porque ilude-se quem fala assim, não, morreu, descansou, né, Cris? Não, gente, não existe. Né? Mas não tem isso não tem como. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela reconfigurou tempo, reconfigurou espaço e nos trouxe uma seta, um caminho, um rumo, que até então ninguém sabia, que é o que? A evolução espiritual. É onde tudo começou a fazer sentido. Então a gente vivia batendo cabeça, né? Estava insatisfeito, matava, me devia 20, matava, não sei o que fazer. Então a gente vivia totalmente desequilibrado, sem rumo. E o que Jesus... Eu sei que isso vai acontecer, mas eu vou mandar o Consolador e a doutrina dos Espíritos. Vai mudar tudo isso. Por quê? Porque quando a gente reconfigura, a gente reconecta com o pensamento de evolução espiritual, tudo muda de figura. Todas as questões que a gente enfrenta, ela modifica. Não tem como a gente se manter o mesmo conhecendo doutrina espírita, conhecendo a imortalidade da alma, conhecendo a anterioridade da vida, do espírito. Nós não fomos criados no momento da nossa fecundação, não existe. E isso tudo muda. Porque apesar das dificuldades que a gente enfrenta, das dores que a gente vive, a gente sabe que tudo isso é um porquê. Tudo isso tem um porquê. Às vezes a gente não tem a resposta ali na hora, mas a gente vai ter, né? A gente vai ter. E aí a doutrina espírita muda a nossa ligação com Deus, com o divino, e principalmente com Jesus. Por quê? Qual que era a nossa relação?
Adoração e petitório. Eu adorava e pedia. A gente achava que Jesus é bobinho. A nossa relação com Jesus é que Jesus é bobinho. Ah, não comi demais. Não, vou lá me pendenciar, vou jejuar, porque Jesus... Ah, não, falei mal de fulano. Vou lá rezar 30 Ave Maria. A nossa relação com Jesus até então é uma relação infantil. Só que Jesus, gente, é o governador do planeta. É aquele que criou o planeta Terra. Ele assessorou a fauna, ele assessorou a flora, ele que direcionou os animais, ele que criou tudo isso. E a nossa relação com Jesus é como? Pequena, insignificante. O que a gente faz? Tem um problema? Ai, morro de ansiedade. Ai, porque não sei o quê. Quem para? Ô Senhor, você governa tudo. Eis-me aqui. Estou aqui para você me direcionar. Não, nós não sabemos. Nós não percebemos essa grandeza de Jesus. A nossa visão é limitada. E é isso que a doutrina espírita traz para a gente. Mostra que o contato com Jesus não é um contato de igual para igual. É um contato de quem orquestrou o planeta, de quem criou o nosso corpo humano, de quem cuida da gente. E nós muitas vezes nos desequilibramos, adoecemos, desorientamos, preocupamos. Por quê? Porque nós não percebemos a grandeza de Jesus nas nossas vidas. E é o que a gente tem que buscar, porque a doutrina espírita, ela nos chama para análise desse Jesus. É esse Jesus que nos fala, nós temos que fazer isso e pronto. Não tem como a gente negociar como a gente negocia quando tem dívida no banco. Dá um desconto. Não tem. Mas ele é bom com a gente porque ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que a gente não dá conta de dar um passo maior do que a nossa perna consegue aguentar. Então, quando a gente vê Jesus, eu me lembrei de uma história de Chico, né? Quando o Chico tinha o cachorro, que ele tanto amava, aquele cachorro que acompanhava ele para todos os lugares. Ele, no momento de psicografia, estava lá com ele, o cachorro ficou doente. Já, você não conta minha história. O cachorro ficou doente. E aí, gente, a vida de Chico, né? Aquela vida corrida, trabalha, volta, imagina, né, nós, gente? A gente, para ir lá na Fazenda Modelo, já é difícil, imagina Chico. E Chico ia, voltava, psicografava, atendia, fazia. O cachorro ficou doente. E Chico começou a ir além dos problemas que ele tinha que enfrentar, tinha que cuidar do cachorro. Então, ele chegava em casa, ia cuidar do cachorro, ele limpava o cachorro, às vezes saía lá na hora do almoço, vinha até em casa para cuidar do cachorro e a vizinha lá. Coitado de Chico, né? Ô, dó, Chico. Não, Chico trabalha tanto, atende tanta gente, cuida dos pobres, vou resolver o problema de Chico. Eu vou deixar você contar, já só essa parte. O que ela fez? Matou o cachorro, né, já? Matou o cachorro. E aí, Chico chegou em casa, o cachorro estava morto. Só, né, gente, que Chico tinha o sexto sentido, sétimo, oitavo, percebeu que o cachorro não morreu de morte morrida, morreu de morte matada, né? E aí, ele começou a crescer nele uma mágoa muito grande no coração dele. Por quê? Porque sabia quem tinha matado, que era a vizinha. Não sei quem contou, né, gente? Ninguém conta. E aí, nele, foi crescendo uma mágoa muito grande no coração dele. E ele foi ficando triste, ficando chateado, magoado. E aí, começou a atrapalhar as psicografias. Aí, Emmanuel chegou para ele, Chico. Nós, imagina Emmanuel para nós. Chico, vamos ter que ter uma conversa aqui. Está começando a dar problema essa mágoa aí. Vai precisar de resolver. Ô, meu irmão, eu tô tentando, mas não tô conseguindo. Tô tentando, mas não tô conseguindo, irmã. Gente, tô floreando, né?
Emmanuel, não, tentar não é suficiente. Tem que fazer, né? O que Emmanuel fala com ele? Você vai descobrir uma coisa que essa pessoa mais quer, mais deseja. E você vai dar para ela um presente. Aí Chico fala para Emmanuel, mas ela já matou meu cachorro e eu ainda que vou dar ela um presente? Aí, Emmanuel, essa é a receita. Comprar um presente. Aí Chico foi, procurou saber. Era uma costureira e ela ganhava a vida costurando e a máquina tinha estragado. E aí, na hora que Chico descobre o que ela mais precisava, de uma máquina. Só, coitado, ganhava pouco. Dinheiro mal dava, e Emmanuel, comprar a máquina. Parcelou de não sei quantas vezes, nem sei se na época tinha parcelamento, porque hoje, se tivesse Casas Bahia, ele estava até tranquilo, né? Mas na época, tudo era muito difícil, né? E ele foi e comprou a máquina. Chegou lá para entregar a máquina, não sabia se aquilo ia dar certo. Na hora que ela viu que Chico chegou, entregou para ela a máquina, dela saiu tanta alegria, tanta gratidão, que do coração dela saiu os raios que imediatamente foram em direção ao coração do Chico e eliminou toda aquela mágoa, toda aquela angústia que ele tinha. E aí Emmanuel fala com ele, a receita não é minha não, Chico. A receita é de Jesus. Né? Então, é isso. A receita não é da doutrina. A receita não é minha, não é de Guilherme. É do Cristo. É do governador. É de quem criou esse planeta com as bênçãos do nosso Criador. E quem está conosco até hoje. Para quê? Nós temos que olhar para Jesus e sermos iguais a eles. Como? Para nos tornarmos espíritos puros. E aí, pode passar. Quando a gente busca enxergar Jesus dentro da sua grandeza, e o amor dele por nós é tão grande, que cada vez que Jesus nos conduz, ele tira um pouco de nós e coloca um pouquinho dele. Então, ele tira um pouco de nós e coloca um pouquinho dele. Que Jesus nos abençoe. Aí eu só lembrar, se alguém nos bater numa face, apresentar ele também a outra. Chico apresentou outra face. Só um minutinho, que vamos encerrar, mas eu que gostaria... Deu certinho aqui, não deu? Não, ainda não encerrei, não. Então, agradecemos os nossos internautas aí, a todos que estiveram conosco na palestra. Um abraço. E agora, é porque eu tive que encerrar aqui a pedido de Denilson. Durante todos os dias que eu estava pensando nessa Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és
és o nosso abrigo. Que venturas mil nos traz. Vem, ó menino Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.